Fala pessoal, tudo bem? Na nossa aula passada, a gente tinha falado sobre uma pequena revisão e fizemos uma correção da aula do dia anterior. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que corrigindo a aula passada. Eu espero que vocês tenham prestado muita atenção na explicação, porque hoje a gente vai tirar a limpo aquela nossa avaliaçãozinha, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa avaliaçãozinha, certo? Daquele dia lá. Eu vou no passo a passo também. Eu vou passar aqui, escolher uma só pra gente poder... Pronto. Olha só. A gente havia corrigido a aula, certo? A gente corrigiu a aula anterior. Vimos o vídeo. E fomos pra cá, certo? Nós precisávamos determinar situação seguinte. Ana vai usar a calculadora para determinar a soma de 3 números consecutivos, sabendo que o menor deles é 549. Quando foi finalizar os cálculos, Ana percebeu que as teclas 0 e 9 da sua calculadora estavam com defeito. Como Ana poderá realizar essa adição? Qual será o resultado? Pronto, aqui são duas perguntas, certo? Duas perguntas que, na verdade, se juntaram em uma só. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui. A Ana precisava calcular números, certo? Consecutivos. O que são números consecutivos? É aqueles que vêm logo em seguida. Então, se o menor deles era 549, o outro era 550 e o outro 551. Mas como fazer isso sem utilizar o número 9 nem o 0? Como que nós íamos fazer isso? De uma forma bem simples, ok? Nós não podíamos usar o 549 já digitando na calculadora, porque o 9 não ia aparecer, né? Então, o que eu ia fazer? Eu ia fazer da seguinte forma. Eu ia abrir um parêntese aqui e ia fazer 551 menos 2 igual, aí mais no caso, né? Mais 550 eu não podia fazer o número 550, porque o zero não funcionava. Então eu vou fazer 551, né? Menos 1. Então o que eu vou fazer aqui? Vou botar dentro de outro parêntese, ó, 551 menos 1, que é a mesma coisa que 550, mais 551. Pronto, essa será a forma de responder. Por quê? Ó, 552 menos 2 é igual a 549. Mais 551 menos 1, 550. Mais 551. Certo? Então, quanto é que dá aqui? Ó, 500 com mais 500 com mais 500, dá 1.500, né? Aí nós temos 1.600, que tem 50 mais 50, forma 100, são 1.600. E tem esse 1 aqui. Esse 1 vem para cá, é 1.650. Tá? Esse era o valor. Aí a pergunta lá era o seguinte. Como foi que ela fez? Ela usou desta forma aqui, ó. Tá? Ela usou isso aqui.
E como foi que ela calculou para chegar, qual foi o resultado que ela achou? Esse daqui, ó, 1650. Esse foi o resultado que ela achou. Ok? Bora para a próxima aqui. Vamos lá. Selecione a opção correta. Quais são os 4 números ímpares cuja soma é 29? Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando você vai somar números pares, sempre vai dar número par. E quando você vai somar números ímpares, sempre vai dar número par. Pela simples questão de que 1 mais 1 é 2, tá? 2 números ímpares. 3 mais 3 são 6, 2 números ímpares também, certo? 5 mais 5 são 10, sempre vai formar um número par. Então não existe essa de ter lá uns números que não vai formar número par, sempre vai formar um número par. Então tal adição não é possível, certo? Aí, pronto, enviou. Pronto, a resposta foi registrada, né? E nós concluímos essa parte aqui da aula, tá? Essa parte aí a gente concluiu. Então, o que acontece? Quando a gente vai realizar uma operação entre dois números ímpares, já vai sabendo que o resultado vai ser um número par. E vice-versa, quando a gente vai realizar duas operações com dois números pares, o resultado continua sendo par. Qualquer adição entre dois números, sejam eles sendo par e par, ou sendo ímpar e ímpar, o resultado sempre vai ser par. Agora, se for um número par e um número ímpar, o número gerado dessa adição vai ser um número ímpar também. A subtração de um número par com um número ímpar sempre vai ser um número ímpar, certo? Então, quando forem números iguais, números de grupos iguais, do grupo dos ímpares ou do grupo dos pares, tá? Quando forem de grupos iguais, o resultado vai ser do mesmo grupo. Ou seja, se for dois números pares, o resultado vai ser par. Se for dois números ímpares, o resultado vai ser par, tá? Só vai ser diferente se for de grupo diferente. O que a gente vê muito hoje, na realidade, é que a gente está muito habituado a seguir ao pé da letra o que diz o livro didático, e a gente tem que estar atento para o que ele pede, tá? Nem sempre o que ele pede lá vai dar para realizar. E aí a gente fica batendo cabeça, não, vamos pela lógica, tá? Matemática precisa de duas coisas, e uma delas é atenção absoluta sobre o que está sendo feito. Você não pode de jeito nenhum, cliquei no negócio aqui, pronto. Você não pode de jeito nenhum tirar o foco daquilo que você está fazendo, né, daquela operação que você está fazendo, para fazer qualquer outra coisa, porque você vai perder o seu raciocínio, tá? Quando a gente pega uma operação matemática, a gente procura ver todos os pontos que está sendo falado naquela questãozinha que está ali dentro, sabe? Quando uma questão se apresenta de uma forma diferente, quando uma questão se apresenta de uma forma em leitura, em situação problema, a gente precisa estar atento. Por quê? Se a gente não estiver atento, um detalhezinho no problema pode trazer uma diferença enorme na operação, tá? Você precisa estar atento para isso, porque senão tá rodado, tá? Não vai adiantar você bater cabeça o dia todo, se não entender a pergunta, você não vai conseguir responder. Tá? E aí eu bato na tecla de novo. Língua portuguesa e matemática precisam andar juntos, assim como geografia e história, assim como ciências. Todas as outras disciplinas precisam andar juntas, porque são
é uma junção, né, do conhecimento. Não sei nem por que separaram uma da outra, porque são ambas muito importantes. Ok? E tem professor que fala, matemática não presta, matemática é difícil, o bom mesmo é língua portuguesa, o bom mesmo é história, o bom mesmo é geografia. Tirem isso da cabeça de vocês. Uma não sobrevive sem a outra. Tá? A matemática precisa muito da língua portuguesa e a língua portuguesa por si precisa muito da matemática, precisa da história, precisa da geografia, precisa de tudo. Tá? Nunca a gente vai achar uma pessoa 100% em tudo. Tem sempre aqueles professores ou aqueles alunos que têm uma facilidade melhor em pegar uma certa disciplina. Eu, por exemplo, eu consigo, não é que eu sou bom, eu consigo dar aula de língua portuguesa, consigo dar aula de geografia, de história, mais ou menos. Agora, matemática é um pouquinho minha praia, como dizem as pessoas hoje em dia. É um pouquinho minha praia. Então, eu procuro estar sempre atento nos conteúdos, estar sempre atento nas situações, problemas. Opa, saí do ar aqui, deixa eu voltar para o ar. Pronto. Eu cliquei no negócio aqui que não podia. Tá sempre atento, certo, aos problemas. E o que acontece? Às vezes, a gente também é pego de surpresa por uma situação, problema. Então tem que ler, aí não deu igual o que estava lá no livro. Meu Deus, o que foi que eu errei? Volta de novo, lê o problema. Ah, tá aqui. A gente encontra um detalhezinho básico que muda todo o ritmo da pergunta. E a gente tem passado por cima muitas vezes, não tem dado a devida atenção, tá? Então, olha, você aluno precisa dar muita atenção a esses detalhes. Tá? Então, preste atenção. Nosso objetivo da aula de hoje é o seguinte, nós vamos ainda trabalhar a adição com números naturais, certo? Nós ainda vamos participar dessa aula com números naturais, para que a gente possa entender o real motivo pela qual ela é muito importante, certo? Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês observem duas coisas. Primeiro, vocês vão lá no livro de vocês, na página 41, tá? Vocês vão ver que lá nós temos um pequeno exercício composto de 5 questões. E nessas 5 questões, eu queria que vocês abrissem o olho para uma questão, tá? A questão número 1. A questão número 1, ela faz a seguinte opção, tá? Ela trabalha com os parênteses, aquilo que eu coloquei na aula passada. Ela trabalha com os parênteses. Eu preciso que vocês olhem para um detalhe. Os parênteses, eles são muito importantes porque eles separam uma parte importante da operação de outra parte muito importante, tá? Ele dá um significado para determinados números, chamando a atenção para algum pequeno detalhe que a gente quer que faça. Nós que trabalhamos com matemática, a gente é meio excêntrico, tá? A gente tem uma mania de colocar informações implícitas, né, em um determinado conteúdo. Elas ficam ali escondidinhas. Você tem que dar uma olhadinha direito, porque senão não vai conseguir responder. Então, é por isso que tem que ler direitinho a questão, porque se não ler, tá ferrado, né? Vamos lá. Bom, vamos aqui, ó. Nossa aula de hoje vai começar fazendo a seguinte menção. Nós vamos olhar algumas propriedades da adição, certo? Algumas propriedades da adição. Tem várias propriedades, a gente vai precisar olhar para algumas, certo? Então, observe algumas propriedades da adição. Nós temos aí a propriedade comutativa. Gente, essa é uma propriedade muito legal porque o que é comutar? É trocar de lugar, certo? Então, se a gente pegar e adicionar mentalmente o número 12 mais 28 e o número 28 mais 12, observa o seguinte, são os mesmos algarismos, tá?
12 mais 28 e 28 mais 12. São os mesmos algarismos, tá? Mas se você observar o seguinte, 12 mais 28 dá 40. E 28 mais 12 continua dando 40. Certo? Então, o que foi que a gente percebeu? O que você percebeu? Tá? O que foi que nós percebemos nessa adição? Que não importa a ordem em que as parcelas apareçam, sempre vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque 1 mais 1 ou 1 mais 2 é sempre 3. 3 mais 4 vai ser sempre 5. E 5 mais, e 3, aliás, 5 sempre 7. E 3 mais 4 sendo 7, 4 mais 3 continua sendo 7, certo? Não há o que dizer de uma adição onde você vai trocar apenas os locais dos números, tá bom? Então, em relação, em uma adição de números naturais, a ordem das parcelas não alteram a soma. Observa muito bem essa observação que a pessoa fez aqui, que o autor fez. Ela é muito importante para quando vocês forem fazer a atividade, certo? Então, veja bem, aqui nessa questão, foi chamada a atenção de vocês para uma coisa, que a ordem das parcelas não alteram a soma, certo? Porém, isso somente na propriedade comutativa. Vai ter alguma coisa aí no meio que a gente vai ver que isso vai mudar. Mas vamos à frente. Na propriedade associativa, nós pegamos valores e associamos a outros. Por exemplo, nós temos aqui a adição 8 mais 12 mais 10. Associando as parcelas dos dois números, dos números de dois modos, nós temos, se nós pegarmos 8 mais 12 e associarmos ele, colocar num parêntese, certo? Mais 10, que era o último número, será igual a quanto? 8 mais 2 será igual a 20, mais 10, que será igual a 30. Certo? 20 mais 10 será igual a 30. Bom, Benedito, se eu mudar o local do parêntese agora, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Vamos lá ver? Vou colocar 8 mais, aí vou trocar o parêntese. Sabe aquele parêntesezinho que estava lá depois do 8? Eu vou trazer ele para depois do sinal de mais e vou colocar 12 mais 10. Tá? Aí o que eu faço? Eu repito o 8 e resolvo o que está dentro do parêntese. 12 mais 10, 22. Ficou 8 mais 22 e 8 mais 22 é igual a 30. Mudou alguma coisa? Não mudou, certo? Então, em uma adição de 3 ou mais números naturais, podemos associar as parcelas de modos diferentes sem alterar a soma. Certo? Então, onde a gente botar o parêntese, se não mudarmos os números, não vai mudar nada. Quando você observar uma adição que se apresenta de duas formas, onde uma está com parêntese e outra não, e perguntar qual é a propriedade utilizada naquela questão, você vai dizer que é a propriedade associativa, certo? Se você vê uma propriedade onde a adição está somente trocada os números de lugar, mudou só os números de lugar, essa é a propriedade comutativa. Quando ela troca os parênteses, é a associativa. Bom, vocês já devem ter escutado a expressão zero à esquerda,
né? Bom, tem gente que diz: eu sou um zero à esquerda. O pessoal diz, né? Então, quando o cara fala assim, ele está querendo dizer que ele não faz diferença, né? O zero à esquerda não faz diferença. Bom, ele vindo numa adição, tá? Se não vier acompanhado de nenhum outro número, ele também não faz diferença. Por que que ele não faz diferença? Se eu pegar 1 mais 0, vai ser 1. Se eu pegar 10 mais 0, 10. Ele não vai dar diferença nenhuma, certo? Então a expressão zero à esquerda nem sempre vai dizer que o zero não vale nada. Ele sempre vai dizer que o zero não vale nada, só que não é bem utilizada. Não é só essa que diz que o zero não vale nada, tá? Eu sou o zero da operação, pronto. Eu sou o elemento neutro, eu não faço nada, tá? Não importa onde eu esteja, eu não valo absolutamente nada na operação. Claro, cada um de nós somos muito importantes, certo? Cada um de nós tem um papel na sociedade, cada um de nós tem um papel na nossa família. Em qualquer coisa que a gente faça, a gente tem um papel. Então, a gente é importante de alguma forma. Eu estou dando o exemplo de eu sou zero à esquerda, eu estou falando da matemática, da expressão popular que todo mundo já conhece, lá que veio lá de tempos antigos. Cuidado, não vá confundir. Então, o zero na operação é chamado de elemento neutro. Por quê? Olha aqui. O elemento neutro. Ó. Adicione mentalmente, ó. 58 mais 0. 58. 0 mais 45. 45. Você percebeu aí? Não vai mudar. Não muda, certo? Então aqui diz o quê? O zero, quando adicionado com outro número natural qualquer, resulta sempre no outro número, ou seja, zero como parcela de adição não altera o valor da soma. Por isso, ele é chamado de elemento neutro. Certo? Então, o que é um elemento neutro? Aquilo que não vai mudar em absolutamente nada. Agora, trazendo aqui para nossa convivência, tá? Elemento neutro, o zero, na adição. Certo? Na subtração ele vai ser a mesma coisa. Estando lá no meio das parcelas da subtração, não vai acontecer nada. Na multiplicação ele já vai ter um entrave, né? Por exemplo, na subtração, se eu pegar 10 menos 0, vai ser 10. Mas se eu colocar ele numa multiplicação, e olha, entenda bem isso. Se eu colocar ele numa multiplicação, o zero vai fazer a diferença. Ele vai mudar os números que vão estar lá. Por quê? Porque 10 vezes 0 é 0. Viu? Então, às vezes a gente se sente assim. Eu não faço a diferença em casa, eu não faço a diferença para minha família, eu não faço diferença para ninguém, ninguém gosta de mim. Bate aquela deprê, né? Então você lembre do que eu estou falando hoje aqui. Até o zero faz a diferença. Então você é sim muito importante. Cuidado para você não colocar uma coisa na cabeça, uma ideia ruim e achar que você não é importante. Você faz o seu papel na sociedade, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, enfim. Isso é importante para alguém. Mas o zero, ele é sacana, tá? Porque ele não é importante na adição, quando vem como parcela, mas ele é importante quando ele vem numa parcela que já tenha um número lá. Ele faz a diferença, que é uma beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Pronto, vamos lá. Ó, se eu pegar aqui, ó, o zero, tá? Eu vou colocar 10
mais 0, tá? Igual a 10. Quais foram os números que eu utilizei aqui? Ó, eu utilizei o 10 mais 0, certo? Eu utilizei o que? Um 1 e um 0 para formar o 10 mais 0. Gente, se eu tirar esse sinal de mais aqui, o que vai acontecer? O 0 deu um pulo lá para o outro lado e esse valor que eu tenho agora não é mais 10, é 100. Certo? Então, volta lá para aquela questão. Até aquelas vezes em que a gente se acha que não é importante para alguém porque a gente não faz a diferença, a gente faz sim quando a gente está com alguém que já tem valor. Tá? Então aí eu retorno para a questão das amizades que a gente faz diariamente, para a questão das convivências que a gente tem na nossa família, na nossa sociedade, certo? E eu deixo um apelo aqui para todo mundo que vê esse vídeo, tá? Que vocês tenham cuidado para não se tornarem o 0 da nossa adição em termos de sociedade, tá? E se você se tornar o 0, que seja aquele 0 que é acompanhado com um que já tem valor. Porque aí, quando você se acompanha, quando você é o 0 da situação, mas quando você se acompanha com alguém que tem valor, você pode somar uma grande quantidade, uma quantidade muito maior do que aquilo que aquela pessoa já tem. Então você vai se tornar muito importante ali, mesmo quando você se julgava não ser. Ok? Mas vamos aqui, vamos continuar. Pronto, olha, era aqui que eu queria, certo? Era aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó, a gente pegou aqui e foi calcular, ó, 16 mais 35 mais 14 mais 15, certo? A gente faz direto, pessoal, aqui, ó, direto, certo? Já aqui, nessa daqui, eles fizeram o que? Eles usaram a propriedade associativa, eles associaram os 16 mais o 14 e o 35 mais 15, certo? Fizeram uma associação de números. E, se você observar, serão os mesmos números que estavam na letra A, ali, ó. O 16, o 14, o 15, o 35, tanto na primeira quanto na segunda questão. E se você observar, ó, aqui no meu livro aqui está respondido, ó, você observar o seguinte, que o 16 mais 35 mais 14 mais 15 dá 80. E o 16 mais 14 e o 35 mais 15 também dá 80, certo? Então é muito fácil que a gente perceba que aqui, nessa daqui, foi usar na letra A propriedade comutativa, né? Não importa a ordem que eles aparecem. E nessa outra foi a propriedade associativa, tá? Ele pegou o 16 do primeiro aqui, o 14 do terceiro e associou. O 35 do segundo com o 15 do quarto e associou. Deu o mesmo valor, a mesma soma. Aqui na segunda questão dizia o seguinte: utilizando as propriedades comutativa e associativa, resolva as adições da maneira que julgar mais simples. Tá? Então você tanto podia usar a propriedade associativa quanto a comutativa para responder essas duas questões, né? Aqui, ó, a outra aqui. Sabendo que 577 mais 323 é 900, escreva o valor 323 mais 577 sem efetuar a adição. E aí justificar a resposta. A resposta seria o quê? 900. Olha, se aqui dá esse valor, vai dar do mesmo jeito, a gente utilizou apenas a propriedade comutativa, certo? Então a ordem das parcelas não altera o produto, certo? Aí aqui a pergunta: por que o zero é um elemento neutro da adição? Você poderia dizer o quê? Porque ele, estando como parcela, não importa a ordem, sempre será
igual à parcela que não era zero, certo? Não era, por exemplo, se for 10, 10 mais 0 continua sendo 10, certo? Então, olha, nós vamos ter as questões 5 e 6 para a gente responder, certo? 5 e 6, e eu vou passar aqui as atividades para vocês, certo? Eu preciso do quê? Não tem como você reunir com os colegas para resolver o problema abaixo, certo? Mas você tem o WhatsApp dos seus colegas, você tem um grupinho aí de amigos que você pode trocar ideias. E aí também tem, é claro, o professor disponível. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar seu professor, certo? Você vai chamar o aluno, você vai chamar quem você quiser e vai fazer aquela discussãozinha básica, certo? Aquela discussãozinha básica que tem ali solicitando na questão, né? Ele viu lá, o Breno foi a uma loja e tal de brinquedos e viu lá uns brinquedos e pá. Tem lá o quadrinho abaixo e em seguida você vai resolver essa questão, certo? Você vai resolver essa questão. Hoje nós vamos resolver a questão 5 e 6 desta página 41, certo? A questão 5 e 6. Mas, bom, só a questão 5, porque a 6 não tem, né? Nós vamos resolver a questão 5 do livro, tá? E em seguida a gente vai para a nossa correção, certo? Eu vou mandar a correção lá no PV de vocês. Quando vocês terminarem a atividade, quando vocês chegarem nessa parte aqui, onde tem esse botãozinho aqui, com a palavra enviar, certo? Que você enviar, ele vai aparecer uma respostazinha lá na tela, certo? Dizendo que você enviou a sua atividade com sucesso. Você vai pegar essa mensagenzinha e dar uma subidazinha nela assim, Quando você fizer isso, lá abaixo vai estar escrito assim, gabarito. Aí você sobe e observa o que está escrito nesse gabarito. Lá vai ter a resposta, tá? Lá já vai estar corrigido com a resposta. Então aí você vai saber se você acertou, se você errou, certo? Na prova ele não vai mostrar pontuação, porque a maioria dos alunos tem uma dificuldade ainda em termos de colocar a conta Google no seu navegador, tá? E aí tem algumas provas que a gente coloca para ver a nota no final e ele solicita, o navegador solicita que esteja conectado. Aí quando não está, infelizmente dá lá um disparate de ideias na hora e não consegue responder a questão, tá? Então, para evitar isso, eu estou evitando colocar essa trava, né? Colocar essa questão aí de mostrar a nota e já estou levando o aluno a ir lá no finalzinho e ver lá as questões certas que tinha. Se tiver mais de uma questão, vai ter a correção. Lá, gabarito, aí primeira questão, letra A, aí tem lá, correção da atividade. Letra B, correção da atividade. Tudinho como você deveria fazer. Não tente enviar a atividade de novo. Por quê? Porque lá na atividade fica gravado o horário que você respondeu. Então, respondeu a atividade, eu vou estar lá, vendo que você respondeu. Quando você mandar de novo, eu vou saber que você foi lá no gabarito, observou o que estava escrito lá e tentou tirar uma nota maior. Daí aí eu vou anular a segunda resposta, você vai ficar só com a primeira. Aí não vai adiantar, você vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo e não vai conseguir aumentar ali a sua pontuação, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.